Tá? Tem um relato também, esse aqui eu vou deixar mais para frente, tá? Esse tem um aqui que é muito legal, que eu vou deixar um pouquinho mais para cá. O relato diz o seguinte: várias histórias dessas dizem de acordo ao lugar onde eu vivia antes, que era Recife, na família que eu estava envolvida, passei 15 anos no Recife, então muitas coisas aconteceram ali, e essas pessoas confirmam, tá? Eu vou também mandar uma mensagem para ver se ela me responde, para essa pessoa, mandar educadamente, tá? Para ver se ela me responde confirmando as histórias, tá? Assim, eu vou... Tudo bom, dona Vera? Saulo. A Vera, eu estou no momento ao vivo no Projeto Farol, fazendo vários relatos das minhas rememorações, tá? Das minhas experiências que eu tive. Então, eu estou contando aqui o relato da Brita, que foi nesse momento, que foi o relato em que eu vi a construção, que na época nós não queríamos, foram lutados para, foi uma luta para que aquilo não acontecesse, e já tinha acontecido no astral, eu falei até que desistisse, porque a coisa já tinha feito. E também vou contar um relato que eu tirei a senhora do corpo. Tá, então eu queria que depois a senhora mandasse uma mensagem confirmando esses dois relatos de como foi forte isso. Essa senhora é uma senhora de 70 anos, ela não tem por que mentir, tá? Ela inclusive é católica, não tem nada a ver com projeção astral. Depois é que a coisa foi entrando, aconteceu assim, o relato da Brita foi o seguinte: na frente do prédio onde eles moravam, começou a construir de forma irregular. Botaram uma placa dizendo que ia ter um prédio numa área que não podia ter. Na verdade, foi uma luta do prédio para que não construísse na frente, para que não tirasse a vista do prédio. Ao mesmo tempo, de forma real, era irregular. Aquilo não podia ser... até 50 metros da margem do rio, não pode mais construir nada. Inclusive, tem cores que podem ser feitas, não pode ser feito na cor branca. Tem um monte de regra lá no Recife. Só que o prédio inteiro estava na luta judicial. Aí eu, de bobeira, deitado, saí do corpo, levantei. Quando eu entrei eu fui na frente do prédio, eu vi uma área inteira de brita, assim. Toda aquela área que era uma área verde, já não existia mais. Toda de brita. Eu achei estranho aquilo, eu fui na frente, pisei, vi a área interna, assim, inclusive a parte bem na frente era de brita. Até hoje é brita ali, velho. Até hoje. O que aconteceu? Tinha uma maquete. Alguém desenhou a maquete no físico, quer dizer, arquitetos juntos aos engenheiros, já plasmando o processo, fazendo com que o astral automaticamente se transformou, porque isso é comum, a coisa já criou uma mentalização daquilo, e eu cheguei e falei, pode desistir que já construíram o prédio, já existe, já está fato, e rapaz, o prédio foi construído, esse negócio de prefeitura lá, de acertos, os caras conseguem fazer o que eles querem lá, dentro de acertos dele lá, e a região que o prédio estava, no início foi brita em tudo, aí construíram o prédio numa área, e na frente ainda é brita até os dias de hoje. E é assustador, porque é besteira, mas na hora que eu falo, você tem experiência e fala que não tem nada a ver, nunca se fez aquilo ali, de repente fica exatamente dessa forma. Eu mandei 2 mensagens aqui, vou ver se alguém responder até 1 hora aqui, eu coloco, tá? A outro relato foi com também Dona Vera. Nós estávamos no interior. Eu sempre dormi tarde, eu sou notívago, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, quando eu não amanheço. Eu adoro a madrugada pela energia dela. Então, era bem tarde, eu fui deitar, levantei logo do corpo. Eram as 3 horas da manhã, mais ou menos. Levantei do corpo e me lembrei que ela tinha falado que um dia que eu saísse do corpo ia até o quarto dela. Como eu estava lúcido no corredor, entrei no quarto dela e falei, bora, Dona Vera. Falei para ela. Ela estava deitada e levantou, eu peguei ela para tirar do corpo. Quando o marido dela falou, eu também vou. Eu também quero ir. Aí eu, tá bom, eu peguei os 2, me afastei os 2 do corpo, tirei do corpo. E realmente, aí beleza, depois que passamos pela porta, foi feito algumas coisas, eu quase que não lembro de muita coisa após aquilo, que é normal, sim, é natural. O corpo, ele às vezes reage da forma como a rememoração. Era já 10 horas da manhã, não tinha acordado ainda, eles acordam cedo. Eles tinham tomado café e estavam todos conversando, a família inteira na mesa conversando sobre esses relatos, e todo mundo queria comprovar que aquilo era verdadeiro, porque Dona Vera já tinha contado para todo mundo na mesa. Mas eles não estavam botando fé, eles queriam pagar para ver. Não. Aí responderam? Hã? Responderam Não, ainda não. Ainda não responderam. Aí quando eu abri a porta, foi um silêncio total. Parou o silêncio total ali. Aí eu fui descendo a escada, todo mundo me olhou assim, eu falei, a senhora lembra? Aí todo mundo deu risada, não fala nada, não fala nada. Eu falei, eu entrei no quarto, peguei, rapaz, foi todo mundo ficando em estado de euforia, assim, né? Peguei a senhora, e seu Murilo falou, também quero ir. Aí eu falei,
ele ficou balançado, porque aquela história já tinha sido contada antes. Ele já tinha falado que não jamais falaria aquilo. Eu não falei isso, mas eu repeti. Aí eu falei, o senhor falou porque eu estava, de novo, são duas pessoas confirmando. Então ficou aquela coisa de uma família inteira comprovando que, das duas, uma, ou eu realmente saí do corpo e existe outra dimensão, porque foi uma conexão entre uma pessoa e aquilo aconteceu, ou nossos cérebros estão se comunicando, que também é algo sobrenatural, porque é inexplicável. Aquilo é comprovado por um grupo inteiro. Eles esperaram eu descer a escada para eu falar, ninguém falava nada, justamente para ver se eu lembrava do que ela estava contando. Então foi uma experiência mega confirmada por todas as pessoas que ali estavam. É muito legal.